Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Eu estou muito feliz. Hoje é o último dia do ciclo Machado de Assis e a questão racial. E foram 4 palestras muito importantes, me parece. Como eu estou dando esse curso também, Machado de Assis e a questão racial, para um curso de formação de escritores, que acontece antes da hora dessa palestra, a gente vai terminar com um acervo de 20 palestras sobre Machado. Eu acho que vai ser uma coisa linda para o acervo da ABL ter essa nova perspectiva da Black Turn, né? Essa nova, Pedro que fala Black Turn, essa nova perspectiva, essa nova área que se abre dos estudos sobre Machado de Assis. A gente vai oferecer um acervo consultável que está na internet, né? Está no YouTube, da BL, no site da BL, que são 20 palestras sobre esse tema. 4 foram dadas aqui e as outras estão sendo dadas lá em cima. Hoje a gente tem um tema novo, mais uma perspectiva sobre... obrigada. Mais uma perspectiva para olhar Machado de Assis, para pensar Machado de Assis, que é uma perspectiva que ganha nome, pelo menos, muito recentemente, que é a noção de branquitude. Essa noção de branquitude tem o quê? Isso aí tem uns 5 anos, ou um pouquinho mais. Um pouquinho mais, talvez, mas é muito recente. Uma das primeiras, Cida Bento, enfim. Com o desenvolvimento dos estudos sobre negritude, a gente chegou ao impasse e precisou criar essa noção de branquitude, que é sobre o que eles vão falar hoje, na relação com Machado, né? E o nome da palestra de hoje é As Melindrosas Presunções da Branquitude. Os conferencistas são Hélio Seixas Guimarães, tomar uma aguinha para não engasgar de novo. Hélio Seixas Guimarães, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, pesquisador do CNPq e vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindley. É autor de Machado de Assis, O Escritor que Nos Lê, Unesp 2017, e Os Leitores de Machado de Assis, Nanquim EDUSP 2004, com uma nova edição em 2012, entre outros livros e artigos. Recentemente, Hélio organizou a coleção Todos os Livros de Machado de Assis, que é um primor de edição, publicada pela Todavia, com apoio do Itaú Cultural. Foi professor visitante na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e Tinker Visiting Professor da Universidade de Wisconsin-Madison. Pedro Meira Monteiro aqui já está de casa, porque acompanhou esse curso, fez um pouco essa curadoria junto com a gente desse ciclo. E é professor de literatura brasileira na Princeton University, onde dirige o departamento de espanhol-português. Escreve em revistas como Piauí e Serrote e é autor, entre outros livros, de Nós Somos Muitas, Relicário 2022, em parceria, é um livro incrível, gente, em parceria com Arthur Lindsay, Flora Thompson, DeVoe e Rogério Barbosa. Com Líria Moritz Schwartz, nossa acadêmica, recém-empossada, organizou a edição crítica de Raízes do Brasil e o volume Sérgio Buarque de Holanda, Essencial, da coleção Penguin, Companhia das Letras. Foi curador da exposição Contra a Memória, no Teatro Municipal de São Paulo, participou da curadoria de diversas atividades da FLUP entre 2022 e 2023 e foi co-curador da FLIP em 2021 e 2022. Ele tem essa base em Princeton, mas eu acho que está ficando mais brasileiro do que professor nos Estados Unidos. Então, eu queria começar dando a palavra a Heitor,
Heitor Hélio. Eu tenho sempre que fazer uma bobagem aqui. Essa é a última bobagem que eu faço. Nome também. Não, mas eu já troquei, foi tudo aqui. Neste momento, exatamente, da apresentação. Então, é o Heitor... Não, é o Hélio de Seixas Guimarães. E ele toma a palavra antes que eu diga outra barbaridade. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer, uma honra estar aqui na Academia Brasileira de Letras. Aqui eu agradeço o convite da Academia, da Heloísa Teixeira e do Pedro Meira Monteiro para compor, né, essa mesa que a gente pensou como uma espécie de uma conferência, uma palestra em duas vozes, né? Então, vou fazer uma fala inicial, o Pedro fala, depois eu, depois ele, enfim, a gente conclui. O título da nossa fala, As Melindrosas Presunções da Branquitude, alude a uma frase do Luiz Gama sobre seu pai, que consta naquela famosa carta a Lúcio de Mendonça, fundador dessa casa, em que o Luiz Gama traça um perfil autobiográfico. Ele diz o seguinte: meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne à melindrosa presunção das coisas humanas, das cores humanas. Sublinho, né? A melindrosa presunção das cores humanas. E é um pouco esse o mote, né, a partir do qual a gente vai falar da questão da branquitude, né? A carta de Luiz Gama a Lúcio de Mendonça é de 1880, contemporânea, portanto, ao momento em que Machado expedia os capítulos das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vinham sendo publicados na Revista Brasileira. Ela tem uma crueza e uma franqueza que destoa de tudo que se encontra em qualquer peça que Machado de Assis tenha escrito sobre si mesmo, em qualquer tempo, e também de tudo que então se produzia na literatura do Brasil. Eu ensino a literatura brasileira do século XIX, trato de vários autores, e o momento em que a gente chega no Luiz Gama é um desafogo e um alívio, né, de chegar nesse texto em relação a uma grande parte da literatura romântica canônica, né, que tem uma força, né, de fato uma crueza, é direto, né, é muito impressionante esse texto. Um levantamento que eu fiz há alguns anos sobre o que o Machado escreveu sobre si mesmo, em primeira pessoa, nas crônicas, na correspondência, nos textos de crítica, gêneros em que as relações entre instâncias narradoras e autorais se aproximam mais, né, do homem, Machado de Assis, resultou em algumas poucas páginas, algo como 6 páginas, né, em que a gente vê o Machado fazendo afirmações a respeito de si mesmo, né, sobre as pessoais, né. Sabemos que em nenhum momento, em tudo que o Machado de Assis escreveu, pelo menos o que se conhece até hoje, ele pronunciou em primeira pessoa qualquer frase relativa à sua cor, origem étnico-racial, ou mesmo sobre sua origem. Nenhuma linha sobre a família nuclear, né, apenas aquela dedicatória à memória de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, meus pais, né, que aparece em Crisálidas, seu primeiro livro de poesia. O silenciamento sobre a própria cor, diga-se de passagem, foi regra entre os escritores brasileiros do século XIX e início do XX, com as exceções de praxe, as mais conhecidas sendo o próprio Luiz Gama e Lima Barreto. Entretanto, as melindrosas presunções das cores humanas operaram desde o início, de forma oblíqua e insurdina, em quase tudo o que se escreveu sobre Machado de Assis. Assim, né, o recente Black Turn, né, que é a expressão, né, que o Pedro cunhou, representa, a meu ver, uma inflexão nos estudos machadianos, não pelo que essa virada negra permite afirmar sobre a negritude ou pretitude de Machado, que me parece será sempre objeto de controvérsia, a depender de como se define, entende o que é ser negro, né, uma categoria que tem tido sentidos diversos de acordo com o tempo e o lugar. Recentemente, num evento do Itaú Cultural, em que essa questão da negritude aparecia, uma fala do Oswaldo de Camargo, que ele questionava a negritude do Machado, dizendo que o Machado não era negro como ele, né, tinha a mesma experiência de ser negro que ele, Oswaldo de Camargo, tinha, né.
Não por isso, mas pelo modo como essa presunção, o pressuposto, né, permite rever o que se escreveu e pensou sobre o Machado até aqui, ressalvadas poucas exceções, né, sob o signo da branquitude. Tenho a impressão de que uma das tarefas mais urgentes agora, no campo dos estudos machadianos, é reler, né, a numerosa e diversificada fortuna crítica de Machado de Assis, operando o deslocamento que Cida Bento, em O Pacto da Branquitude, propõe para pensar a relação entre brancos e negros no Brasil. Cito a Cida Bento. Trata-se de compreender a perspectiva que emerge quando deslocamos o olhar que está sobre os outros racializados, os considerados grupos étnicos ou os movimentos identitários, para o centro, onde foi colocado o branco, universal, e a partir de onde se construiu a noção de raça. Fecho a citação. O mero exercício de colocar a categoria negro no centro da discussão sobre o escritor central do Brasil tem revelado a dificuldade de realizar essa operação pelo modo como isso mexe na ferida narcísica e no pacto narcísico do qual muitos de nós fomos e somos, consciente ou inconscientemente, signatários. A meu ver, importa pouco se Machado era 100%, 90%, 50%, 20% negro. A mera suposição ou proposição de que Machado foi ou é um homem negro é suficiente. E isso tem se mostrado verdadeiro tanto pela adesão, como em alguns casos pela recusa a pôr numa mesma sentença o nome próprio e o adjetivo. E isso, né, é suficiente, né, para uma revisão profunda e necessária do que se pensou sobre Machado até aqui. Não se trata, a meu ver, de fazer um julgamento e uma condenação em bloco de tudo que se escreveu e do que se disse. Trata-se de rever de que modo as melindrosas presunções da branquitude operam sobre Machado e seus escritos, nos revelando outras possibilidades de lê-lo por um ângulo que por décadas foi o principal ponto cego para uma leitura que reconhecesse o óbvio. Machado de Assis foi filho, né, de uma mulher açoriana, presumivelmente branca, e de um homem que era filho de pardos forros, ou seja, afrodescendentes, né, provavelmente trazidos à força ao Brasil e ao Rio de Janeiro. Uma cidade que, no período de vida de Machado de Assis, e no círculo em que ele se criou, cresceu e circulou, era intensamente marcada pela presença de imigrantes portugueses e afrodescendentes. Segundo o censo de 72, mais de um terço da população do chamado município neutro, era o nome que se dava, né, ao Rio de Janeiro, capital, né, era composta de nascidos fora do Brasil, dos quais mais de 60% eram portugueses e mais de 20% africanos, os dois grupos com maior representação. As presenças africana e portuguesa estiveram não só na família de origem de Machado, mas também na família que ele mesmo, como descendente de açoriana e africanos, né, constituiu com uma mulher do norte de Portugal, a portuense Carolina Xavier de Novaes. Com a perda precoce da família nuclear, irmã, mãe, pai e madrasta, nessa ordem, e até onde sabemos, a inexistência de vínculos fortes com a família estendida, foi com a família Novaes e suas relações portuguesas no Rio de Janeiro, o São Mamed, por exemplo, que constituíram um círculo familiar e íntimo de Machado por toda a vida. A conhecida amizade com portugueses emigrados, ressaltada na pesquisa de Jean-Michel Massat, e a participação em circuitos de intelectuais negros, conforme vem demonstrando Ana Flávia Magalhães Pinto, que esteve aqui há algumas semanas, foram fundamentais na trajetória de Machado. São justamente esses dois vetores fundamentais da origem, formação e atuação de Machado, o português e o africano, que foram sendo gradualmente recalcados para a constituição do Machado brasileiro como escritor representativo e exemplar, que ele não foi durante todo o seu período de vida, apesar do enorme respeito e admiração de que gozou. O processo deu-se principalmente durante o Estado Novo, quando ao adjetivo brasileiro foi conferida uma estabilidade e homogeneidade profundamente associada, a meu ver, ao mito da democracia racial.
Sabemos quanto as ideias de Brasil e do que é ser brasileiro, forjadas durante o Estado Novo, sob o signo da democracia racial, apagou diferenças, hierarquizou e excluiu. Mas, para essa revisão da grande crítica machadiana, poderíamos retroceder mais. Começar mais ou menos do começo ou do primeiro escrito de fôlego sobre Machado de Assis, o estudo comparativo de literatura brasileira, do Silvio Romero. A proposta é fazer com o texto de Romero aquilo que Machado diz que começou a fazer certo dia, com as ideias definitivas que trazia consigo dentro de uma mala. Né? A frase do Machado é: peguei de um quebra-nozes e comecei a ver o que havia dentro. Será que não poderemos extrair do epíteto racista de macaqueador de Sterne, né, a expressão do Romero, a estranheza de Silvio Romero com a irreverência e a liberdade com que Machado construiu a sua forma livre, né, numa escrita marcada pela sua origem, formação e trajetória luso-afro-brasileira? E no veredito do seu estilo, né, cito aqui de novo Silvio Romero, Silvio Romero diz: Machado de Assis repisa, repete, retorce tanto suas ideias e as palavras que as vestem, que deixa-nos a impressão de um perpétuo tartamudear. Fecho aspas. Não haveria aí uma pista sobre o tipo de discurso iterativo associado a certa dicção do seu tempo, marcada pelo convívio de portugueses, afrodescendentes e também outros imigrantes europeus no Rio de Janeiro? Por caminhos tortuosos, Silvio Romero não faria nesse livro, né, um estudo comparativo, né, que é um ataque, né, ao Machado, aquilo que acusa a crítica do seu tempo de fazer, e aqui eu cito o que o Silvio Romero diz aí, né, sobre a crítica do tempo. Não se querem dar ao trabalho penoso de remontar as origens, as causas, ao estudo das raças que constituíram o nosso povo, do meio que as tem modificado, das correntes históricas que as têm dirigido. Né? Fecho aspas. Quanto das observações de Romero, né, que às vezes são até, né, ofensivas, né, para o ouvido contemporâneo, sobre a postura e a escrita de Machado, estariam impregnadas da observação sobre como a constituição racial do povo brasileiro, né, participa e se faz presente no estilo machadiano? Muitos temores rondavam os literatos do Rio de Janeiro a respeito do uso da língua por essa época, como fica expresso nesta nota publicada na Semana Ilustrada do Rio de Janeiro, por ocasião do lançamento das primeiras edições de Falenas, é o segundo livro de poemas do Machado, e Contos Fluminenses, o primeiro livro de contos, né, e que estão sendo publicados em fevereiro de 1870. O anúncio está projetado ali, não sei se vocês conseguem ler no fundo, mas eu vou fazer uma leitura dele. Né? 2 livros, 2 verdadeiros livros, um de bons versos, outro de boa prosa, e ambos de excelente poesia. O poeta chama-se Machado de Assis, o autor das Crisálidas, dos Deuses de Casaca, do Caminho da Porta, do Quase Ministro, etc. Um dos homens que mais conhecem e melhor escrevem a sua língua, que tem sobre uma certa mancheia de literatos a vantagem de não abastardar o formoso idioma que a deusa pareceu quase latino, que não quer, e não pode, e não sabe galo-africanizá-lo. Em boa hora venham mais essas 2 colunas do panteão literário, honram o templo e trazem os áureos caracteres da imortalidade. Caput Artis, assinado por C. A sequência de 3 negativas a respeito da galo-africanização, que não marcaria a escrita de Machado de Assis, chama a atenção. O redator enuncia e põe no mesmo plano o temor muito conhecido da galicização do português, frequentemente expresso pelos guardiões da pureza da língua, e esse outro temor que até então eu, pelo menos recentemente, não vi enunciado, talvez os acadêmicos aqui conheçam essa expressão, né? Assim tão explicitamente nenhum outro texto do século XIX, o da africanização da língua literária. Né? Fico me perguntando, quem seriam os escritores que queriam, podiam e sabiam galo-africanizar a língua literária brasileira? Né? A pergunta fica no ar.
Em um anúncio como esse, deparamos com algo que Tigana Santana, na exposição As Línguas Africanas que Fizeram no Brasil, atualmente em cartaz no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, define como, cito, a homogeneização da pluralidade cultural africana. Segundo Tigana, isso diz respeito ao mesmo projeto que racializa como negro um conjunto de pessoas e cede um fenótipo de brancura à neutralidade de não se ter raça e ser a medida que legitima o que quer que seja humanidade, conhecimento, semiose, realidade. Fecho aspas. Para o redator do anúncio, que Raimundo Magalhães Júnior identifica como sendo Ernesto Cibrão, é um desses portugueses que foi amigo de vida inteira do Machado, um desses imigrantes que vieram para o Rio, se estabeleceram aqui, né? Machado de Assis ganharia valor e pureza por supostamente não querer, não poder e não saber galo-africanizar sua escrita. Nessa projeção sobre o escritor de valores da branquitude, parece pulsar a velha querela escritor universal versus escritor nacional local, que desde sempre paira sobre a história das leituras dos textos de Machado de Assis. O que nos leva a perguntar em que medida universalizar Machado não seria também uma forma de embranquecê-lo. Numa coletânea de mais de 1000 páginas de textos escritos sobre Machado de Assis, publicados num período de 100 anos, exatamente entre 1908 e 2008, junto com a repetida afirmação da sua universalidade, é notável a recorrência com que preconceitos sociais e raciais se projetam sobre o escritor. É como se houvesse certa dificuldade de perdoá-lo por, tendo nascido como e onde nasceu, ter feito o percurso que fez. Vários supõem nele, como uma espécie de motor permanente de sua conduta na vida, o horror ao retorno à pobreza da infância, o que muitas vezes parece ser uma forma velada de se referir à sua origem étnico-racial. Numa resenha arguta sobre os 2 volumes desse conjunto, que se chama Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, o crítico Alcir Pécora vê aflorar, na frequente referência às notas pessoais, da vida pessoal do Machado, o que ele chama de a face vil do racismo. Né? E comenta, cito Alcir Pécora, vários autores postulavam ser notável o seu esforço para alcançar nobilitação através da cultura, o que, traduzindo em sua forma mais crua, equivalia a elogiar uma espécie de branqueamento da sua condição original. Aqui termina a citação do Alcir. Num mergulho recente nos textos de Machado de Assis, para a organização de uma coleção com todos os livros que ele publicou em vida, deparei não só com vários termos das línguas africanas na escrita de Machado. Estão lá mucama, moleque, muxoxo, quitanda, luá, calundu, denguice, né? Além de cerca de 30 ocorrências de cochilar. Né? Deparei com também, né, com uma pontuação muito peculiar que sugere um ritmo de leitura muito próprio. Com a presença de variantes ortográficas e modos de ordenação de palavra que me parecem muito importantes para caracterizar a dicção das personagens e dos narradores. A meu ver, são registros indiretos, claro, porque estilizados por um grande artista, de hábitos de fala e de escrita de um tempo e lugar, o Rio de Janeiro do século XIX, onde imigrantes, especialmente do norte de Portugal, conviviam com afrodescendentes, como é o caso da família de origem do escritor e também daquela que ele constituiu com Carolina Xavier de Novaes. Esses registros se entrelaçavam às referências literárias e culturais europeias, muito presentes nos círculos letrados, nos quais Machado de Assis se formou e que frequentou ao longo de toda a vida. O que eu quero dizer, né, o que eu quero sugerir é que também na fatura do texto parece haver muito mais do que o estilo límpido e puro, são 2 adjetivos que frequentemente são acionados para caracterizar a escrita de Machado como clássica, castiça, europeia. Não estaria aí outra forma de varrer para baixo do tapete o que eventualmente haveria de marcas da origem e da pertença étnica do escritor? Bom, obrigado à academia, muito especialmente a Elô, não é?
eu queria pegar o fio que o Hélio deixa, não é, para pensar um pouco na questão dessa escuta possível do Machado, né, dessa espécie de escansão, não é, para pensar que um mergulho na paisagem sonora do Rio de Janeiro do século XIX, né, se fosse plenamente possível, permitiria provavelmente aferir algumas das hipóteses a respeito desse ritmo, dessa escansão, chamemos assim, propriamente machadiana, revelando então o que se esconderia, né, naquele tartamudear que foi evocado por Silvio Romero e que depois é trabalhado por vários críticos, né, quer dizer, a atribuição da gagueira a algo que se desenharia, digamos assim, no próprio estilo, naquilo que vai à página. Romero se defrontava, não é, a gente sabe, no tempo do Machado, com o capcioso problema teórico da formação de um estilo tropical, não é, para lembrar a expressão de Roberto Ventura, num império que patrocinava as mais luxuosas fantasias sobre a originalidade brasileira, de que se excluía sistematicamente o mundo afro e que incluía o mundo indígena a partir da forma do romantismo europeu e mesmo norte-americano. Já a galo-africanização, lembrando que o galo aqui é de França, é de gaulês, né? Já a galo-africanização, em níveis muito profundos, né, inconscientes, e hoje diríamos estruturais, apontava para um monstro de duas cabeças, como referido por Hélio, né? De um lado, o temor da africanização diz muito sobre a violência criminosa da escravidão sobre a qual se construiu a nação brasileira. Note-se que criminosa aqui não pretende ser um julgamento moral. Os historiadores já mostraram como o prolongamento do regime escravista no século XIX, que daria ao Brasil a marca vexaminosa de ser o último país a aboli-la, dependeu, desde quase o início do Segundo Reinado, de uma sistemática inobservância do marco legal que proibira o tráfico internacional em território brasileiro já em 1831, o que sabemos que jamais foi cumprido, né? As elites escravistas foram, portanto, e de forma contumaz, criminosas, inclusive sob a régua de suas próprias leis. A outra cabeça do monstro tem a ver com algo que se discutia hoje na aula da Universidade das Quebradas, graças à quantidade de historiadores que há lá. A outra cabeça do monstro tem a ver com a recusa em deixar que a língua francesa contaminasse o idioma nacional. Isso nesse anúncio, não é? Melhor, nesse comentário, nessa resenha que o Hélio trouxe, lembrou. Não é? Se esse anúncio que vimos, sendo de 1870, naturalmente precede a Comuna de Paris, nem por isso deixava de evocar a velha sombra da França revolucionária com sua contraparte caribenha, isso é, a Revolução de Santo Domingo, no fim do século XVIII, que gerara por todo o mundo colonial o temor de uma revolta escrava naquilo que a historiografia batizou de haitianismo, né? Quer dizer, o temor de que, como diria Caetano Veloso e Gilberto Gil, o Haiti pudesse ser, de fato, aqui. Ao dizer que Machado de Assis não queria, não sabia, nem podia galo-africanizar o formoso idioma, o que se pretendia era afastá-lo de qualquer suspeita de compromisso com uma camada da população imediatamente associada ao perigo de uma revolução radical. Temos aí, portanto, um exemplo sintomático do embranquecimento de Machado. Aproximá-lo de uma contribuição estética forjada a partir da língua portuguesa, compreendida como grande galho latino, não é? Como depois seria reforçado na homenagem post-mortem de Anatole France, era também uma forma de afastar Machado da barbárie ou dos barbarismos das chamadas línguas africanas. Tudo isso como operação silenciosa. Acentua aqui a importância do silêncio e da inconsciência, de modo a lembrar que o gesto de entronizar uma língua românica está no centro da branquitude, ou seja, daquela cumplicidade não verbalizada que existe para manter círculos de privilégio
para usar mais uma vez os termos de Cida Bento. Na primeira palestra desta série, no dia 4 de junho, Jefferson Tenório nos encantou com a análise, inspirada na reflexão de Achille Mbembe, do devir negro na obra machadiana. Seguindo a pista do filósofo camaronês, tratar-se-ia de compreender essa espécie de claro-escuro em que a afirmação de um lugar depende da capacidade de escondê-lo, ou seja, a potência descansa não na plena revelação, mas na delicada e, por vezes, ferina sugestão de algo. Impressionante como estamos rebatendo e ecoando aquilo que se discutiu. A turma do Fundão é todo o pessoal da Universidade das Quebradas, e estamos aqui rebatendo e ecoando aquilo que se discutiu, que eles e elas discutiram. Não é? Então, essa sugestão e a não plena revelação, o poder da literatura, não é? Por ser indireta, né, por não queimar carros. Né, a sombra da sombra de uma lágrima, para lembrar o que o conselheiro Ares vê, ou pensa ver, nos olhos de Fidélia. A cena se dá dentro de uma trama ficcional em que, sabemos os leitores de Machado de Assis, os escravizados do Vale do Paraíba seriam libertos por um gesto supostamente dadivoso, mas que, de fato, é o grande signo, e, de novo, a gente ecoa aqui uma passagem das crônicas de Machado, em Bons Dias, que foi discutida hoje no início da aula da Universidade das Quebradas, não é? Onde ele diz, bom, eu antevi a lei de 13 de maio e já libertei um moleque que eu tinha, etc., etc. Aí, no gesto irônico, evidentemente, de ver essa hipócrita bondade ou dádiva, não é? E, de fato, esse gesto supostamente dadivoso, né, de libertar os escravos antes, né, do 13 de maio, é o grande signo do que seria a República Brasileira em suas primeiras décadas e talvez até hoje. Né? Quer dizer, os escravizados e seus descendentes seriam deixados à própria sorte, sem que uma rede minimamente sólida de direitos os acolhesse e reparasse a injustiça de que foram vítimas e não algozes. Injustiça, há que dizer, que se reparte desigualmente sobre a população negra e, a rigor, também sobre a população branca pobre e imigrante, que vivia à sombra do sistema escravista, que os homens livres na ordem da escravocrata, para lembrar o belo título da Maria Silva de Carvalho Franco. Insisto nessa desigualdade, né, a qual habita uma suposta igualdade de condição, para fazer eco ao que nos trouxe Ana Flávia Magalhães Pinto há 2 semanas, também aqui nessa tribuna, quando chamou a atenção para o largo universo da população negra livre e liberta no século XIX. População que vivia, como se sabe, também de uma diferenciação interna dentro daquele corpo político que preconceituosamente é tantas vezes considerado homogêneo, como se houvesse uma coincidência absoluta entre a cor da pele e a condição escrava. Se, por um lado, isso significa o reconhecimento de uma hierarquia no seio da população de pele escura, por outro lado, como bem lembrou Ana Flávia, olhar para essa realidade complexa nos obriga a perceber a rede de solidariedade e lealdade que sustenta a experiência de alguém como Machado de Assis, assim como as realidades díspares de Paula Brito, Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, André Rebouças e tantos outros e outras. Além disso, vimos aqui na semana passada, Paulo Dutra, infelizmente eu não pude vir ao Rio, mas assisti a palestra pelo canal da ABL no YouTube. Paulo introduzia uma espécie de paleta ampla de cinzas, indo do branco ao preto, na fortuna crítica de um conto seminal como Pai contra a Mãe, que, aliás, convém lembrar, Machado incluiria nessa heteróclita reunião de textos que ele publicou em 1906 e a qual chamou de Relíquias de Casa Velha. E para aqueles que ou assistiram no YouTube ou estiveram aqui, vocês vão de lembrar, não é, que o que o Paulo Dutra fez foi passar uma espécie de grande, não é, radar sobre a fortuna crítica deste conto tão importante, para entender como assumir imediatamente determinadas cores associadas à
caracterização, não é, em escrito, é uma grande armadilha que está armada e que também pode ser chamada de branquitude, um exercício silencioso, estrutural, de compreensão do que seria a atribuição de cores no Machado. E ele fez isso comparando a um processo mais ou menos semelhante numa história da Toni Morrison, que ele trouxe aqui. Se vocês não assistiram às demais e anteriores palestras, eu recomendo vivamente que as assistam, as vejam no canal do YouTube da ABL. Seja como for que se resolvam as questões do complexo jogo de atribuição de cor a personagens que até na sua compleição fenotípica são ambíguos, o fato é que, na longa duração histórica do século XIX brasileiro, o nascimento da República pode ser lido, como a historiografia faz há tempos, como o processo de um gigantesco abandono, mediante o qual o corpo negro passa a ser objeto de um ódio difuso e profundo, que está na raiz do discurso eugenista que vigoraria a partir de então e que seria substituído, décadas depois, pela noção de democracia racial, já lembrada por Hélio, e que sustenta esse estranho binômio inclusão e exclusão. Não é? Aqui eu faço uma autopublicidade reflexa aqui, para sugerir a leitura do livro do Hélio, não é, em que ele analisa, entre outras coisas, a iconografia criada a partir do Estado Novo, não é, sobre um Machado de Assis eminentemente branco, mas como que flutuando para além do problema de cor, não é, como se você tivesse a incorporação da grande agenda freiriana, embora Freire não gostasse de Vargas e vice-versa, como se você tivesse a grande, não é, uma incorporação dessa grande agenda, desse grande mito, não é, na constituição de uma identidade projetada, que é aquela com a qual briga-se com boas razões até hoje. Não é? Então, pensando nesse arco das primeiras décadas da República, o espaço urbano, não é, que o olhar machadiano varre em crônica e ficção, é habitado justamente por esse corpo de pele negra que é vigiado e que se torna alvo da polícia e das políticas pseudocientíficas do racismo institucionalizado, que hoje ressoa em crenças arraigadas, embora ocultadas. Nos termos ainda de Achille Mbembe, em seu diálogo com Foucault, trata-se da necropolítica, que permite ver que a morte pulsa no primeiro plano da existência das pessoas negras, como, aliás, se vê na ficção de Jefferson Tenório, que gastou mais de 1 hora autografando exemplares de O Avesso da Pele há apenas 4 semanas, aqui mesmo neste palco. Curiosamente, ao lembrar a maneira complexa e delicada com a qual Mbembe compreende a ocultação que está no coração da luta negra, Jefferson Tenório nos deu, no início desta série de palestras públicas, um recado na forma de um sussurro. Se não me engano, até o volume de sua voz baixou suavemente ao final de sua fala, com a qual ele emitiu uma mensagem a um só tempo poética e irônica, ao dizer, aqui mesmo, que ele, Jefferson, nutria a leve esperança de que fosse ouvido pelo fundador desta casa. De fato, quando se fala em branquitude, fala-se dos fantasmas que nos rondam. Mas diante desse jogo de ocultamentos, por meio do qual a negritude de Machado ficou por tanto tempo interditada ou interdita, vale a pena perguntar pelos recados que Machado de Assis estaria a ouvir nos dias de hoje. Tenho tido a oportunidade de acompanhar à distância, e mais recentemente de forma presencial, aqui no edifício da ABL, as sessões sobre o Machado Quebradeiro, que trouxeram para esta casa a Universidade das Quebradas, numa parceria que envolve a já histórica iniciativa da hoje acadêmica Heloísa Teixeira e a FLUP, a Festa Literária das Periferias, dirigida por Júlio Ludemir, que faz parte da constelação que vê nascer a Universidade das Quebradas. O que temos visto neste edifício, em outra sala, é eloquente em mais de um sentido. A ocupação, com o devido peso contemporâneo da palavra, de um espaço sagrado sob a efígie de um Machado de Assis transformado em preto velho, é parte fundamental da disputa narrativa em torno do escritor. Que ele era negro, ninguém a esta altura dos fatos teria coragem de negar,
conquanto o negacionismo seja uma força importante nos dias de hoje. Lembro que a última FLUP, a Festa Literária das Periferias, aconteceu aos pés do Morro da Providência, na Vila Olímpica da Gamboa, próximo à Ladeira do Livramento. E aqui uma foto que eu tirei em 23, né, do que estava acontecendo. Quer dizer, para quem conhece a região, tem o morro, não é, ali, da Providência, e você que, né, não à toa é o morro onde aparece a primeira favela com este nome, né, e aqui acontecia na Vila Olímpica da Gamboa a FLUP propriamente. Não é? A reivindicação de um Machado Cria ou Machado Quebradeiro vem na esteira da ressignificação do espaço portuário, ali onde o Valongo ressurgiu recentemente como talvez o mais importante sítio arqueológico do Brasil. Machado de Assis é um corpo simbólico requisitado e, como todo bom fantasma, aparece e desaparece em muitos lugares, convocado por forças diversas. Seja como totem virtual na ABL, seja como preto velho na FLUP, há uma negociação profunda em curso. Talvez não se trate de um simples cabo de guerra, mas de marcações de uma trajetória que não se encerra aqui. A fortuna crítica machadiana já vive esse black turn, né, essa virada negra, há algum tempo, mas o que realmente importa, me parece, e nos parece, é a emergência de uma nova geração de intelectuais negros, negras e negres, de forma que aquele ou aquela que interpreta o bruxo do Cosme Velho, ou o bruxo da Ladeira do Livramento, tenha sentido na pele, em mais de um sentido, a força do racismo que atravessa a sociedade brasileira. A atribuição, aqui vocês veem o pôster principal da FLUP do ano passado, né, em que acontecia uma final do World Slam Championship, né, o último grande campeonato mundial de slam. A atribuição, e conversávamos hoje, não à toa, na aula na Universidade das Quebradas, sobre a questão da oralidade, não é, e de como isso entra. A atribuição, aqui vocês veem o pôster principal da FLUP do ano passado, né, em que acontecia uma final do World Slam Championship, né, o último grande campeonato mundial de slam. A atribuição, e conversávamos hoje, não à toa, na aula na Universidade das Quebradas, sobre a questão da oralidade, não é, e de como isso entra, como ela é dignificada, não é, a partir de um campo contemporâneo, na teoria literária, em que a questão dos sons não é tomada como algo auxiliar, não é, ou ancilar em relação ao texto escrito. Não é? Quer dizer, talvez a literatura esteja no slam hoje, é uma possibilidade, no audiolivro e assim por diante. A atribuição irônica e forte do pertencimento de Machado de Assis ao espaço em que ele nasceu e que ele deixaria para então incorporá-lo aqui e ali em sua ficção e em suas crônicas não é um gesto ingênuo. Trata-se do mergulho numa aposta interpretativa de largo alcance, cujo rendimento crítico ainda não somos capazes de divisar. Seja como for, conviria entender que se trata de um amplo processo de autorreconhecimento de uma coletividade fraturada, um espelho incompleto do qual vai emergindo com força o negro não mais como simples retratado, mas como retratista. Não nos escapa a ironia de que eu e Hélio, intelectuais brancos de classe média, donos de trajetórias acadêmicas que em si mesmas são uma forma de privilégio, estejamos aqui falando disso. Mas é preciso falar disso, indo tão fundo quanto possível na fissura secular que a ideia canônica de literatura brasileira escondeu por tanto tempo. Quando Leda Maria Martins fala de um corpo-tela e de uma poética vagalume, pensando em Didi Uberman e na experiência recente de coletivos teatrais negros no Brasil, ela se refere, em certo momento, à performance Bombril, de Priscila Rezende, que, aliás, reapareceria no filme experimental Cabela, de Yasmin Tainá, que nasce de um conto produzido na FLUP por essa extraordinária cineasta de Nova Iguaçu,
que também rende homenagem em seu filme à estética de Zósimo Bulbul. Trata-se de uma constelação, toda ela negra, que confronta o silêncio sem, contudo, anulá-lo. A arte, como no caso de Machado de Assis, vive da elaboração desse silêncio, numa transformação que Leda Martins definiu perfeitamente. Eu cito: nesse processo de investimento, inclusive afetivo, a viagem de autorreconhecimento é sempre reinaugural, alquímica, contínua transformação do silêncio em linguagem e ação. Fim de citação. Curiosamente, o ouro buscado por essa alquimia não é um valor de troca, mas é um valor em si mesmo, como se um objeto único pudesse pertencer, em sua irredutibilidade, a uma determinada parte da coletividade fraturada que alguns chamam de Brasil. Jefferson Tenório nos disse que o devir negro na literatura significa dizer que a branquitude, e eu cito, precisa se pensar e se responsabilizar também esteticamente. Ele disse isso aqui. Sim, porque a batalha é estética. Não se trata de uma identidade contra outra, mas de um complexo xadrez, jogo que Machado de Assis amava, em torno de uma forma, ou seja, de uma literatura em que a vulnerabilidade não seja nem espetáculo, nem dado bruto da elaboração poética. Os movimentos tectônicos a que se referiu Silviano Santiago quando recebeu o Prêmio Camões dizem respeito a um novo cenário em que a produção negra, indígena, trans, não necessita de mediadores. A mediação agora é a própria literatura que traz a vulnerabilidade como marca estética, sentimento e também forma expressiva. Bom, perfeito, Pedro. Eu penso que o passo, né, que pode ser dado do ponto de vista crítico, né, vai no sentido de que essa presença étnico-racial não seja apenas um assunto, um tema, né, de vários escritos do Machado, né, o que o Eduardo de Assis Duarte também demonstrou num livro pioneiro, que é o Machado de Assis Afrodescendente, né, mas que isso seja entendido, né, como Pedro propõe ali, como algo constitutivo da forma mesmo, né, da matéria da escrita de Machado de Assis. Né. Quando você fala que aproximá-lo de uma contribuição estética forjada a partir da língua portuguesa, compreendida como grande galho latino, seria também uma forma de afastar Machado da barbárie, né, das chamadas línguas africanas, né, dos barbarismos, né, da gramática normativa, e, portanto, de embranquecê-lo. Lembro que nas histórias das leituras de Machado há um processo semelhante. Machado foi sucessivamente classificado como francelho, francês, vitoriano britânico, grego, gênio latino, antes de se tornar esse escritor brasileiro exemplar e representativo, forjado e projetado sob o patrocínio do Estado Novo. Ele foi reiteradamente comparado a autores europeus, franceses e principalmente ingleses, o que me parece que também implicou deslocá-lo por muito tempo dessa pertença a uma matriz cultural afro-luso brasileira, que é aquela em que ele nasceu e fez toda a sua trajetória. Há muitos estudos sobre Machado, as influências inglesas, as relações do Machado com o cânone, digamos assim, ocidental. E pouco se investiu em compreender o que é essa língua, né, literária construída certamente a partir de uma experiência, que eu estou insistindo, afro-luso brasileira. Né. Seria interessante que a brincadeira recente, que faz cogitações sobre qual seria o sotaque de Machado de Assis, inspirasse pesquisa sobre o que seria a fala e a escrita desses círculos luso-afro-brasileiros de que Machado participou, né, ao longo de toda a vida. Também que o trabalho arqueológico que tem permitido a afirmação e a reivindicação do pertencimento de Machado de Assis ao território das pequenas Áfricas fosse inspiração para uma arqueologia da escrita de Machado tão marcada pelo ato elocutório, tanto por meio dos narradores em primeira pessoa, como pela forma dialogada que constitui grande parte da sua produção, uma produção teatral que não é absolutamente desprezível, né, tão marcante na sua juventude, na sua formação como escritor, e que vai, né, carreada, né, para os contos e romances cheios de diálogos, de pensamentos, né, de imitação desses processos, né, de elocução. Então, acho que você tem razão, né, Pedro? Quer dizer, esse Black Turn começou há algum tempo
E o mais importante é, de fato, a emergência de uma nova geração de intelectuais e artistas negros e negras que têm trazido novas categorias e novos modos de pensar a escrita de Machado de Assis, né? Além do Jefferson Tenório, da Ana Flávia Magalhães Pinto, que o Pedro mencionou, eu penso no Paulo Dutra, que também é mencionado pelo Pedro, que vem racializando os textos de Machado por meio de uma ausculta sensível e cuidadosa dos seus contos, romances, poemas e peças teatrais. Penso no Henrique Samin, que artigo recente retoma a antiga tópica do pessimismo machadiano para reler alguns dos seus escritos a partir da categoria do afropessimismo, associando, que vem associado ao entendimento dos efeitos da escravização sobre corpos e subjetividades negras, né, a percepção das consequências da opressão escravista em uma dimensão radicalizada. Penso na escritora Cidinha da Silva, que vê em Machado um angoleiro, um capoeirista angoleiro, referindo-se a uma tradição da capoeira em que, né, como a Cidinha fala, se entra saindo e se sai entrando, oferecendo uma bela imagem para repensarmos as formas dos paradoxos machadianos. Penso na diretora de teatro Renata Tavares, ganhadora do Prêmio Shell, com a peça Nem Todo Filho Vinga, uma adaptação de Pai contra Mãe, que desenvolve um trabalho no Complexo da Maré e vê a ironia machadiana como uma forma de sobrevivência diante de uma realidade hostil, como um recurso, como diz a Renata, para não enlouquecer diante da violência que tem nos corpos não brancos o seu alvo principal. E poderiam ser citados vários outros intelectuais e artistas negros e negras, né? Em suma, eu acho que o tempo é justamente de pegar, né, o quebra-nozes e reescrever a formulação do redator da Semana Ilustrada, né? Machado não poderia deixar de querer, poder e saber escrever sem carrear para seus escritos a experiência profunda da diáspora, de todas as travessias atlânticas, sem as quais não teria existido o escritor Machado de Assis. Perfeito, Hélio. Resta lembrar que, último presente para vocês, que esta sequência de palestras, né, sobre Machado de Assis e a questão racial, que nós temos a honra de encerrar, se faz em junho, não é, por uma razão muito clara, que é o aniversário do escritor. E, para honrar a festa, nós gostaríamos de terminar mostrando o pequeno, 1 minuto, vídeo produzido pela FLUP, Festa Literária das Periferias, em homenagem ao autor e às suas bruxarias mais recentes. Com ele, nós encerramos a nossa fala e agradecemos mais uma vez a oportunidade única de estar com vocês aqui na ABL. Deus me ajude que vai funcionar. Vamos ver. É para vir som. Yeah. E aí, Machado, fala comigo, meu cria. Aí, te falar, só quem não acreditou que não tá vivendo, velho. 185 anos de nascimento e tu ganhou o mundo, meu parceiro. Tu tá no centro da fofoca. Tu e os primeiros vermes que roeram as tuas frias carnes, meu bem. Que doideira. A Festa Literária das Periferias no Rio vai homenagear o escritor Machado de Assis. Aí, se liga na ideia. Ano passado, a Flup lançou o Brabo e gritou pra geral que tu é cria. Não tem essa aí de bruxo de Cosme Velho, essa ideia de White não. Tu é cria do livramento. O papai é o cria da providência, a parada é outra. A galerinha que faz a dancinha quer ler Memórias Póstumas, quer ler Dom Casmurro. Inclusive, o nome do meu cachorro é Quincas em tua homenagem. Eu não ia te esquecer, né? A literatura brasileira tá na lista dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Understand me, man? Uma mona lá leu teu livro em inglês e agora quer aprender português por tua causa, mano. Olha isso, tu é um momento. Deixa o trem passar. Avisa eles que o Machado é das quebradas e tu quebra a corrente. Tu é tema de curso na ABL. É, pô, Academia Brasileira de Letras, aquela mesmo que tu ajudou a fundar. E a galera sabe agora que tu é negão, brother. Que nem a maior parte dos brasileiros. Enfim, brother, te dedico feliz aniversário e obrigada pelo que tu tem feito e faz e ainda vai fazer pela literatura brasileira. Porque tu é o cara, tu não morre, tu é lenda. Tamo junto, quebra tudo! Obrigado. Bom, assim a gente termina esse ciclo. Queria agradecer muito ao Hélio e ao Pedro por esse final e anunciar o próximo ciclo.
O próximo ciclo é pensar. A organizado, coordenação do Antônio Carlos Sequim, em geral, mas a coordenação específica é de Godofredo de Oliveira Neto. Dia 2 tem a saúde, com Margarete Dalcomo. 9/7, a política, com Merval Pereira. 16, a inteligência artificial, com Pedro Doria. 23, a natureza, com Ailton Krenak. E 30/7, a justiça, de Luiz Alberto Barroso. Então, esperamos todos aqui. Espera aí. Quinta-feira, dia 27/6, às 17h30, a gente tem a mesa redonda Ser Mãe é Padecer no Paraíso, o romance de Lígia Fagundes Telles. Conferencista, Eliana Bueno Ribeiro. Coordenação, Antônio Torres. Obrigado.